um podcast hoje bem representado aqui pelas nossas queridas Adília e a Milena, que vão falar um pouquinho do projeto Renova Mulher. Então, boa noite a todos, boa noite, Maciel, e boa noite. Boa noite, Adília. Boa noite. Boa noite, Márcia, obrigada. Então, falem um pouquinho aí do Renova Mulher. Então, o Renova Mulher, ele nasceu no meu coração, né? De uma semente que Deus plantou. E foi um propósito lindo, desafiador, muito. E foi confirmado através de uma revelação, através da pastora Estael. E desde esse dia, vem me fortalecendo com palavras de sabedoria e muita oração, né? E aqui eu agradeço demais. E também os queridos pastor Yamandro e sua esposa, né, Eliette. E é lindo demais saber que eu não estou sozinha e que tem muita gente arregaçando as mangas e chegando para somar nesse projeto. E você, Milena, o que você tem para falar do projeto Renova Mulher? Companheira. Companheira, né? Com muito orgulho. Então, o Renova, acho que o formato que o evento aconteceu já fala por si, né? Foi um evento ali sem palco alto, sem mesas de celebridades. Foi um evento de todo mundo ali sentado junto. Algumas pessoas iam à frente, contribuíam, voltavam novamente para estar no meio dos demais participantes. Então, foi um evento que realmente ele aconteceu, era o que a gente queria viver, e ele aconteceu da forma que nós imaginamos, né, Adília? Foi um evento que foi sobre não estar separado, mas estar junto, estar perto. E ele chega com muita força mesmo para ativar as instituições, todas elas, a sociedade civil organizada, as associações, né, as instituições. E a gente quer, em todos os espaços que a gente puder, ativar a discussão das políticas públicas que são necessárias e precisam de uma integração entre todo esse contexto que a gente, né, falou aqui, para que realmente possa acontecer de uma forma mais completa e com alcance maior. E vai, né? E vai, graças a Deus. Assim, acho que foi um projeto que deu aí uma revolucionada, né? E está sendo bem discutido, bem divulgado. Então, acho não, né? Tem tudo para dar certo. Vamos lá. Deus o principal quiser. De não dar certo é que no Renova não tem espaço para vaidade. Quem quiser chegar, vai chegar. Quem quiser iniciar um movimento, a gente vai mobilizar todas as forças que querem se unir para fazer aquele movimento acontecer. Então, é para agir em unidade de propósito, que é o propósito, que é a finalidade do projeto, que é atender essas mulheres, as crianças, né? E é isso. Para começar, Milena, já trabalhou em muitos contextos institucionais. O que mudou agora que você está dentro da pauta com liberdade e propósito? Minha amiga, assim, primeiramente é muito gratificante hoje ver o respeito, né, que eu conquistei ao longo da minha trajetória e que me permitiu chegar aqui de cabeça erguida, sem perder a humildade e sem perder a gratidão. Você que convive comigo de perto, né, sabe disso, a gente sempre procura não se perder disso. E às vezes a gente eu trabalhei sim em algumas instituições, a maioria delas praticamente todas voltadas ao trabalho institucional político, e a gente vê que a gente tinha muitas limitações, muitos protocolos, até com relação sobre como às vezes ter parcerias para fazer acontecer algumas coisas. Então, a gente fala das questões de legalidade, que às vezes dentro do setor público a gente enfrenta muitas limitações e às vezes limitações, por vezes, em alguns lugares, de egos também, né? E aqui, graças a Deus, hoje o projeto acontece e a gente não tem que enfrentar isso, a gente consegue agir com liberdade, buscar as parcerias e consegue desenvolver realmente, ter liberdade sobre o que a gente vai movimentar,
né, da forma que a gente entende e consegue perceber, junto com as demais pessoas, que é a forma ideal. Então, hoje eu trabalho, sim, ainda com assessoria política, né, do nosso amigo, deputado Wilde Cambão, mas esse projeto não é politizado. É um projeto que eu sei que o que eu precisar dele, ele vai apoiar, assim como a gente vai buscar apoio dos demais parlamentares, de todas as pessoas que chegarem para perto do projeto. Sim. Quais sejam eles que quiserem, quem seja que quiserem ajudar, e quais sejam os projetos que quiserem movimentar. Então, não vai ter, a gente não vai ficar direcionando isso politicamente, não. Ah, isso é bom, né? Adília, como foi ver um sonho pessoal virar um movimento coletivo? Que virou, né? Virou, verdade. Foi mágico, foi lindo de se ver. Eu sonhei com o Renova Mulher. Mas quando eu vi tantas pessoas, tantas representatividades de mulheres, né, abraçando o projeto, e eu confesso que não era um sonho mais um sonho meu, né? Era de todas essas mulheres, era um despertar coletivo. E eu confesso, chegar até aqui não foi um caminho de flores, né? Nunca é, né? Nunca é. Houve momentos que parecia que não acreditavam, né? Que daria certo. Mas eu segui firme, né? Junto com Milena, que chegou no meio e abraçou. Ela foi aguerrida junto comigo. Isso eu não posso deixar de enaltecer, né? Ela que chegou para realizar junto comigo e não soltou minha mão até hoje, né? Tá, não soltarei. Não pode. E quando eu vi aquela multidão, né, também abraçando o projeto, eu senti que a confirmação, né, que valeu a pena resistir. Milena, qual foi o momento mais marcante do lançamento? Olha, eu confesso para você, Márcia, que ali, a gente estava ali à frente, às vezes estava lá no meio das pessoas, e às vezes à frente, então às vezes nós nem estávamos lá apresentando, teve pessoas que tomaram algum momento, né, para contribuir, e de certa forma, ali, quando a gente estava em pé ali ao centro, eu observei lá atrás uma mesa, e eu avistei ali mulheres comuns, cidadãs comuns, pessoas, mães, filhas, amigas, algumas autônomas, né, começando a empreender, ter uma autonomia, um negócio, né, mais informal, em busca até que a gente quer ajudar futuramente, formalizar isso, crescer, né? E quando eu vi aquelas pessoas ali, eu pensei, aí eu vi todas aquelas instituições, eu vi ali os meus colegas advogados, advogadas, né? A nossa vice-presidente da OAB estava lá, a doutora Maria Helena, a quem eu quero deixar um abraço, um beijo, nossa presidente da Comissão da Mulher. Vou aqui, né, puxar uma sardinha aqui para os colegas advogados, mas são pessoas que a gente já tem uma longa caminhada em muitos projetos, e ver ali representantes do Ministério Público, segurança pública toda, você vê ali representantes do Tribunal de Justiça, de todas as esferas de governo. Gente, foi, né, empresários, pessoas que chegaram para abraçar, e você vê ali todo mundo no mesmo espaço, integrando, interagindo, compondo. Falei, tá acontecendo do jeito certo. Olha, eu cheguei a arrepiei. Realmente foi perfeito, foi muito bom. E você estava lá representando grandiosamente até o final o nosso Rotary Formosa Itiquira, como Sim, sempre. Foi muito bom. Fiquei muito feliz também de ter sido convidada, né, para o evento. Mas, e aí, a gente ainda está tentando descobrir as novidades, né, o que vem por aí. E aqui é o melhor local agora. Bom demais. Adília, quais apoios mais emocionaram você? Então, todos foram especiais, né? Mas me marcou ver desde as mãos calejadas, né, das mulheres, até aquelas com a caneta na mão, né, das instituições mais fortes, né, todas juntas, porque nós conseguimos reunir pessoas diferentes de sigla partidária, pessoas, né, e isso me emocionou muito, porque até chegarmos até ali parecia improvável, né, que tanta gente diferente se unisse.
E juntar esse povo todo realmente é complicado, né? Mas assim, a vida me ensinou a não me deixar abalar por olhares que tentam diminuir, né? Quando chegou o grande dia, a união de todas essas forças é que foi a resposta mais bonita que a gente teve. Maravilha, maravilha. Milena, você sempre cita a mesa das mulheres simples, porque essa representatividade foi tão simbólica para você? Márcia, porque elas são a maioria invisível do Brasil, né? São quem representam a vida real, são aquelas mulheres que fazem o Brasil acontecer ali nos bastidores e sem holofote. Então, eu já tive, como eu comentei agora há pouco, em alguns cargos públicos, e muitas vezes as decisões ficam muito distantes da realidade, pautado muito naquilo que a gente pensa entender como ser uma abordagem necessária. E quando você está do lado de cá realmente, que você está na escutativa, que você tem esse tempo, que você tem essa liberdade, você percebe que essas mulheres, as mulheres como essas, que são a grande maioria do Brasil que a gente fala, elas não precisam de discurso sofisticado, elas não precisam de holofote, elas precisam de espaço, de respeito, e não é algo simbólico não que a gente fala, é algo essencial. Então não é algo que a gente quer negociar dentro desse movimento, é algo que a gente quer conquistar. E vai. Se Deus quiser. Adília, se o lançamento fosse uma cena de filme, qual seria? Seria aquela cena que o personagem vence, apesar de todo o esforço de ninguém acreditar nele, né? Mas no final venceu. Só que no caso não foi um personagem sozinho, foi a multidão, né? Essas mulheres, né? Que a gente quer que vença, né? E era como se cada aplauso dissesse silenciosamente: nós sabíamos que você não desistiria. Foi um filme de superação coletiva. E perfeito, né? E um filme que ainda não teve final. Não, com certeza, não teve. Milena, o que você aprendeu com experiências como o Dia da Princesa? O Dia da Princesa foi uma ideia da Adília. E a gente, assim, de modo muito amador, que a gente nunca tinha proporcionado isso para ninguém, e a gente também não perguntou como seria para ninguém. A gente começou ali a organizar do nosso jeito, né, Adília? Sim. E a gente vê que a transformação começa, às vezes, com gestos simples, com um acolhimento, com uma orientação, aquilo de você levantar a autoestima. Às vezes não é algo tão... As pessoas pensam em falar algo tão grandioso, mas a nossa princesa nunca tinha ido a um salão de beleza. Sério? Ela é mãe. Sim. A gente vai ainda publicar o resultado dela, porque está sendo editado. Eu vi o comecinho lá, né, dela Mas entrando. assim, eu até me emociono, porque na vida corrida eu já não tenho muito tempo de ir mesmo, eu sempre acabo me virando e tudo, mas foi emocionante ouvir. Eu estava ali sentada e eu não perguntei. Eu só perguntei sobre a filha dela, se estava tudo bem. Ela, mas é muito bom, porque eu nunca tinha ido ao salão. Eu perguntei se ela tinha gostado, né? A filha perguntou se ela tinha gostado do resultado, e ela, nossa, eu gostei, eu nunca tinha ido ao salão. Então, gente, como às vezes parece que é tão pequeno, né? Mas são coisas simples. A gente começa a resgatar com coisas simples, e por isso que é um movimento. Não é um projeto, não é um projeto igual a construção de uma casa, é um projeto de um movimento que está em constante mudança, que a gente está constantemente aprendendo, que nós estaremos constantemente aceitando ideias e procurando proporcionar o melhor possível para essas mulheres. Tentando levar para elas, né, o que elas nunca... Igual o peixe, né, também, o salmão, que a gente levou lá no restaurante para almoçar. Ela não tinha experimentado o prato. Uma querida. E assim, o bom que eu tô falando, porque ela não tem vergonha de falar. Sim. Né? Ela é uma pessoa que ela tem vergonha de estar em público, mas não de falar sobre as coisas. E aí ela não tinha experimentado esse prato ainda. Aí, quando eu servi justamente esse prato e
sugeri para ela experimentar e ela falou, nossa, muito bom. Por quê? Quando ela já foi um aprendizado a mais. E enquanto a gente estava com ela, a gente aprendeu também muitas outras coisas sobre a Adília, que ainda não é mãe, né? Mas às vezes eu sempre tive rede de apoio, né? Eu sou mãe, mas sempre tive rede de apoio. E eu vi que a rede de apoio dela é uma madrinha. Ela tem a rede de apoio dela do jeito dela, de uma forma que ela consegue ser ajudada. E ali a gente vai aprendendo realidades. Então ela aprendeu conosco, nós aprendemos muito mais com ela, de estar ali perto e compartilhando aquele momento e podendo conversar. Foi bom demais. Né? Eu acho que todo mundo, do seu jeito, tem coisas para ensinar, né? Sim. E a gente que acha que sabe tudo, aí vê o quanto que a gente tem ainda a aprender. Verdade. Isso é muito bom. Sim. Adília, o que significa ser voz de algo maior que você mesma? É uma missão, né? Uma missão muito forte. E assim, tentaram, né, calar calar a voz, né, e parar essa força, né? Até sugeriram para cancelar o evento. Só que o propósito, ele é maior e mais forte do que eu, né? Que é Deus. Então, se eu tivesse que escolher por cancelar, eu não cancelaria, jamais, porque é algo bem maior. E não cancelou. E assim, falar pelo Renova é falar por todas essas mulheres, né? Não deixar que ela não é só a minha voz, é a voz de todas elas. Não é por mim, não é sobre mim, é sobre elas, né? E assim, e hoje cada palavra que eu digo é a prova de que eu não me deixei calar e não vou deixar calar a voz dessas mulheres. Isso aí, muito bem. Milena, se tivesse que resumir o lançamento em uma palavra, qual seria? Qual palavra seria? Explosão. Eu achei que ia falar gratidão. Todo mundo, gratidão virou meme, né? Todo mundo, tudo é gratidão. Tudo é gratidão. O negócio foi tão diferente que é explosão. Porque foi isso que aconteceu, Márcia. Foi uma explosão de energia, foi uma explosão de esperança, foi uma explosão de despertar. E assim, um despertar coletivo. É como se tivesse aquele período que a gente passou, né? Luta atrás de batalha, sendo frustrada com algumas tentativas de fazer algo mais expansivo, mas quando a gente pensava que não, providência chegava e acontecia uma coisa maior do que o que a gente esperava. Então, eu acredito que a palavra certa é explosão, sim. Então, foi explosão de energia, foi explosão de parceria, de coletividade. É como se essa pauta tivesse ali permeando, mas no escuro, e como se de repente tivesse acontecido um clarão, onde todo mundo se uniu e nessa unidade de propósito, e a gente fez acontecer algo realmente assim memorável e que agora segue só avançando, se Deus quiser. Amém. Amém, amém. Adília, você já deu aí a entender que já recebeu críticas, né, veladas de mulheres. Como lida com isso? Já vivo, né? E não estou livre de viver, né? Nunca estamos, né? E assim, houve quem preferisse me criticar de fora, torcendo para que não desse certo, né? Mas assim, eu aprendi a responder e a me posicionar sem briga. E dizer, seguindo em frente, me posicionar seguindo em frente. Só fazendo, né? Não olhar para o lado, porque o meu alvo não está nas brigas, está sim na causa, né? Então, eu tenho que brigar por elas, para ajudar elas, e não pelos que estão dispersos, né? E assim, porque o tempo ele revela, né, quem é cada pessoa. Deus e o tempo revela tudo. Então, quem estava construindo e quem só estava assistindo. E no fim, até quem resistiu percebe que o caminho era esse. Eu vou querer sua terapeuta. Porque ela falou de explosão, né? E você aí de que não briga, né, e tal.
Então, vou querer a sua terapeuta. Sim, vou te indicar. Ela é de uma pessoa. Indico sim. Milena, como lida com despeito e inveja? Olha, a atração do projeto é de explosão, mas quando a gente chega nesse ponto aí, eu lido com muita serenidade. Eu tô com 20 anos de vida pública, Márcia. Então, assim, não é pouco tempo. E vida pública, assim, ativamente. Então, eu já caminhei e estive em ambientes onde não foi fácil ser mulher. Aprendi a conquistar o respeito das pessoas quando você estava ali e as pessoas te olhavam como alguém como um enfeite, você tinha que ir lá e mostrar a sua competência, o seu potencial de realmente compor naquele projeto e o seu potencial de desenvolver realmente, independente de o que você é, né? Para olhar que nós não somos enfeites, nós não somos decorativos, né? Às vezes a gente consegue desenvolver muito mais, né? Não é do que todos os homens, mas em alguns lugares homens mais que mulheres e mulheres mais que homens. Isso é da vida, né? A gente só não tem que sempre ser vista dessa forma. Então, quando a questão é desrespeito e inveja, é claro que aparece, mas eu só não deixo me desestabilizar. Eu só não trago para mim, porque muitas vezes não é sobre mim, é sobre o outro. Então, se é sobre o outro, é coisa dele para lá. Então, eu só não trago para mim, só não trago para o coração, só não deixo desestabilizar, só não descredibilizo, não deixo que me descredibilize e nem me faz desacreditar dos meus projetos. Nunca, nunca. Muito bem, muito bem. Adília, se alguém dissesse que é só mais um projeto social, isso aí, o que você responderia? Eu responderia, venham ver de perto e participar, para vocês sentirem a grandiosidade desse projeto. Porque é só quem participa que sente, né? E, assim, saber que mesmo quando tentaram reduzir, né, o projeto, né, há pouco, ele cresceu e se mostrou muito maior do que qualquer tentativa de diminuir. Mas você sabe que sempre vai ter, né? Ah, com certeza. Esses sempre altos e vai baixos, ter. esse que não acredita, aqueles que falam. Ainda mais quando a coisa está assim... Em evidência. Como está o projeto de vocês. Sempre vai ter aqueles, sim, né? Discutindo, sim, reclamando. Com certeza, normal. Milena, retaliações entre mulheres existem? Sempre. É um problema estrutural que precisa ser muito trabalhado ainda e a gente vai avançar nesse sentido também, com muito exemplo, porque o Renova Mulher, o movimento que a gente está fazendo dentro dele, não é sobre competição, é sobre cooperação. Então, aqui, a gente não vai cultivar rivalidade, a gente vai construir pontes. E sobre retaliações, o que eu posso dizer para você, Márcia, o respeito, ele abre portas, e inclusive aquelas que mais resistem. Quando você se pauta no respeito, você avança, você amolece, você desmonta, você traz, você agrega, e assim a gente segue. Adília, quais são os pilares inegociáveis do Renova Mulher? União, independência e continuidade. União porque já tentaram fragilizar a ideia, né? Mas a união foi maior. Independência porque já quiseram reduzir a nossa independência. E continuidade porque já quiseram desacreditar. Mas nós estamos seguindo firmes. É o que a gente está falando, né? Ficou em evidência, vai acontecer de tudo. De tudo. Então, verdade, continua com o seu terapeuta,
você continua lá com a sua explosão. Vai ter muito aí pela frente. O equilíbrio é tudo. Um equilibrando a outra aí. Não me bota nesse meio, não, que eu explodo de verdade. Você já está dentro, viu? Você já faz parte, Você já faz parte, Márcia. Não, mas não me bota nesse equilíbrio aí, não, porque eu venho para brigar mesmo. Bom, gente, antes de continuar aqui, eu quero informar o pessoal que essa semana foi uma semana assim, bem agitada para a gente. Nós estivemos lá na Mãe Social 2, essa semana, implantando a sala lá o laboratório, né, digital, da inclusão digital lá para as crianças da Mãe Social 2. E foi muito legal. A gente teve o apoio da ABAV, que é uma instituição aí que está apoiando a gente também, abraçando várias causas conosco, e o Ministério das Comunicações. Então, a gente está aí só agradecendo. Hoje também a gente acompanhou a nossa companheira, também rotariana, Leila, que ela é da superintendente das pessoas deficientes, e hoje ela fez um belíssimo trabalho, levou as crianças lá no Itiquira, crianças que nem muitas não conheciam, e elas foram até lá em cima. Então, assim, foi muito legal, foi muito bom. Né? Parabéns, né, ela está trabalhando aí muito nesse projeto de inclusão. Sim, parabéns. Né? E foi muito bom. E teve também lá a parceria do secretário de Cultura, da nossa prefeita Simone, que esteve presente a todo momento, também dando esse suporte, né, para Leila. E foi muito bom nós sermos convidados para esse evento. A gente ajudou lá no que pôde. Demais. E foi muito emocionante ver a carinha daquelas crianças. Viu? Muito, muito bom. Imagino. Foi muito legal. Então, a gente quer informar aí para o pessoal que o Rotary Itiquira não para, que a gente está sempre em movimento também, fazendo ações. E agora, né, vamos aí estudar uma ação para a mulher, para a gente poder interagir aí mais com vocês. Claro que vamos sim, né? Juntas estamos. Então, Milena, vocês já sentiram medo de não conseguir entregar tudo? Olha, medo não. Eu confesso, né, ninguém é essa força toda, que dentre tantas coisas que a gente enfrenta, às vezes um pouco de insegurança, né, por não ser algo que nós estamos fazendo para nós, mas para as outras pessoas, acredito que a exigência, a expectativa acaba sendo um pouco maior. Mas eu nunca deixei que isso fosse maior que a confiança em Deus, nunca deixei que fosse maior do que a confiança que eu tenho sobre quem são as pessoas que já abraçaram, estão conosco, sobre quem é a Adília, com todo o propósito dela, com essa iniciativa, e as pessoas, principalmente as pessoas que estão ali muito próximas dela, que eu, né, conheci depois, e são pessoas que já estão aqui muito no meu coração, com um espaço muito cativo. Então, eu me sinto... É uma coisa que eu falei muito no pré-evento e eu vou repetir aqui. É como se fosse... Eu me sinto como um Power Ranger, né? Que fala, eu não falo inglês, mas... cada um com sua força individual, né? Eu sou um. Eu posso ser a Rosinha, que eu sempre era na infância. Eu sou a Rosa. Eu não me lembro o nome dela. Mas cada um com sua força individual. E quando a gente se une, Márcia, a gente se transforma num Megazord, né? Que era aquele robozão todo grande, que enfrentava tudo aquilo que um ou outro sozinho não conseguia enfrentar. Então, Megazord não teme nada. Então, sozinho eu posso até ter medo, mas com esse tanto de gente que está conosco, essa união tão grande, tão bonita, dentro desse propósito, me faz caminhar sem medo. As pessoas falam que mulheres não são muito unidas, né? Fala demais, uma querendo passar por cima da outra, e
né, como você falou ali, né, que tem o robozinho lá a seu favor e tal, entre vocês duas, agora essa pergunta eu não passei para vocês não, agora é aqui. Olha só, surpresinha. Vocês duas já tiveram esse problema? Falando, olhando para mim, sem mentir, hein, que não pode. Vocês já tiveram esses problemas, uma com a outra, assim, de... Nenhum. De verdade, não. Não. Eu tenho admiração pela Milena e eu tenho certeza que ela por mim. Tenho muita. A gente é muito diferente, né? Então, assim, tem que ter... É o doce o sal. Assim, às vezes Deus tá me ensinando a ter paciência. É a flor no trator. Então, assim, é difícil ajustar. A Adília é muito mais organizada que eu, principalmente com essas coisas. Sério? Com essas coisas de como um podcast como hoje. Eu tenho certeza que ela pensou mais no dia. Não que eu não pense, mas assim, a minha vida já está muito corrida. Eu tenho outras demandas que hoje não são demandas, né, da rotina de uma jovem solteira. eu sim, solteira, mas mãe, mas com outros trabalhos, né, que não é só um trabalho, não é só um turno. Então a gente vem com lutas diferentes e às vezes eu não tenho tempo de explicar para ela, às vezes eu só sou um pouco mais breve, um pouco mais seca. Às vezes ela se recolhe um pouquinho porque ela já é aquela pessoa mais delicada. Aí ela quer, né, saber se está tudo bem. E a gente tem a nossa forma de se entender, de conversar. E não é que eu sou mais madura, não, eu aprendo muito com ela. Tenho certeza que a gente está aprendendo muito uma com a outra. Verdade. E a gente tem muita humildade também para quando uma fala assim, olha, por aí não, voltar, assim não, reconhecer, às vezes pedir desculpa por uma forma de agir que não estava ali um pouco coerente com o que a gente se propôs a fazer, mas sempre não deixando passar de resolver, nunca. Isso. É verdade. Tô sem palavras, porque a Milena já resumiu tudo, então eu não vou falar. Na verdade, é como um casamento, É um né? casamento, Assim, é um que casamento. funciona, né? Vai ali... A gente se uniu. Vai se ajustando. Eu acho assim, que não é as brigas, né? Mas com certeza tem alguma discussão, né? Alguma coisa que ela já aprova, você não, para poder encaixar ali direitinho. Que bom, muito bom. Gostei. Então, Adília, qual o papel dos homens nesse movimento? Eles são aliados, né? Mas não são protagonistas. Ei, tá vendo? O palco é das mulheres, né? O palco é nosso, sempre. E não é só meu e dela, não. É de todas as mulheres. É, de todas as mulheres. Mas eles podem ser a banda que dá o apoio para nós, né? Para nós mulheres. E veja que até quem no início poderia duvidar a nos ver firmes, percebeu que era melhor somar do que assistir de fora. Ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Não adianta. Às vezes você bate, mas tem uma hora que cansa até de bater também. Né? Eu acredito nisso. Sim, com certeza. Minha amiga, a constância ela mostra quebra. Ninguém atua por tanto tempo, né? Nada se mantém assim. Então a constância é a melhor forma de você mostrar a que veio, por que veio, como vai ser, né? Falando em como vai ser, Milena, como garantir continuidade para além do evento? Olha, o evento já passou, e agora? O evento passou, graças a Deus, a gente está muito feliz com isso. E o coração ficou cheio de muito sentimento bom e a cabecinha aqui que pensa muito, que você sabe, já sorri, porque fala uma palavra, já viram né? Então, assim, a cabeça já pensando muitas coisas e a gente entende que não tem que ser só um evento bonito e passageiro, a gente não queria só aparecer ali, então a gente quer realmente poder construir com o Rotary,
com as outras instituições, com o poder público, né, com os apoios políticos que vierem, todos são bem-vindos, os empresários que vierem, todos são bem-vindos, as pessoas, né, individuais que vierem com seus projetos, talvez tenha um projeto e não consegue realizar, inclusive, uma vez eu recebi um projeto muito legal, que depois você me recorde para irmos atrás, é um projeto de uma mulher que passava uma luta sozinha, e esse projeto era para uma roda de conversa para mulheres que sentem muito e estão muito presas nesse sentimento de relacionamento. Então, acho que o nome do projeto era Mulheres que Amam Demais, para fazer uma roda de conversa para essas mulheres, e eu vou resgatar esse projeto. Se tiver alguém que está vendo o podcast e lembrar que esse projeto já tentou rodar aqui na cidade, quiser nos acionar, é um projeto que eu visualizei ele no papel. Não pude desenvolver porque tinha muitas limitações na época onde eu estava, mas hoje nós podemos. Você fala de apoio. Aqui em Formosa tem o Conselho das Mulheres, o Conselho da Mulher. Vocês já chegaram a conversar com eles? Não. Com elas? Não. Eu já tive esse contato, né, quando eu estive trabalhando com essa pauta no poder público, e é algo assim que a gente está dentro do que a gente está organizando, assim como a gente já está organizando pauta com a OAB, pauta com o Rotary, pauta com alguns empresários, né, que tem algumas coisas que eles podem chegar mais. Nós temos também a pauta que é sobre essas questões que a gente já está levantando, sobre algumas coisas que eu sei. A Adília ainda não teve um contato direto, mas está comigo construindo, ajudando a dividir, porque aquilo que a gente fala, a gente quer que o projeto seja uma bússola. E as coisas funcionam assim, né? Muito divididas, uma coisa aqui, outra ali. Sim. Aí tem o Conselho da Mulher, aí tem a Procuradoria da Mulher. Aí tem outras questões na assistência Aquela social. Todas por Elas. Aí tem projeto OAB por Elas, pública, tem Procuradoria da Mulher no Estado, tem no Senado. Então, é onde a gente vai poder realmente ativar as discussões em várias esferas. É onde a gente vai poder chegar em todos os lugares com os apoiadores específicos, das pautas específicas, para a gente conseguir realmente desenvolver melhor. A gente vai, sim, formalizar esse convite de reunião, mas ainda não aconteceu, porque a gente está dividindo essas pautas e direcionando, até mesmo para que, quando a gente for acionada, a gente conseguir ter essa bússola, né, pronta para direcionar essas mulheres. Sim. Entendi. Adília, o que o movimento oferece para jovens mulheres? Oferece chão e asas, né? Para poder um chão que caminhe com firmeza, para que ninguém possa cortar as asas, para que cada jovem aprenda a não se deixar paralisar, porque se eu tivesse acreditado em todos que torciam contra, hoje nós não estaríamos aqui falando do Renova Mulher. E ainda bem, né? Ainda bem que tá aí. Milena, e qual é o papel da autonomia financeira do movimento? Tá aí onde eu queria chegar. Bom, já que a Adília falou de asas, eu acho que uma mulher sem autonomia financeira é uma mulher com asas cortadas, Márcia. É uma mulher com tantas limitações e assim, isso a coloca diretamente onde eu falo que tem um problema estrutural que vem de uma vida que mantém essas mulheres nesses espaços de violência, de vulnerabilidade. É onde uma mãe não tem coragem de sair de casa porque apanhou. Porque quando ela sai na porta, cadê o teto? Cadê o pão de cada dia? Se ela não tiver rede de apoio, se ela não tiver... hoje não é em todo lugar que tem creche para todo mundo, infelizmente. E se ela não tiver com quem deixar o filho? Então ela se submete. A falta de autonomia financeira, às vezes, faz a mulher se submeter a estar em situação de violência e vulnerabilidade. Então, está diretamente ligada à pauta do Renova, e vai ser uma política pública muito discutida. A gente teve no lançamento a participação de uma
colaboradora do Sebrae, que é uma consultora, e ela falou sobre o Sebrae delas, é um projeto que tem no Sebrae, que faz essas parcerias que são lindas e são parcerias promissoras, que elevam o nível do negócio dessas mulheres, que ajudam elas a iniciar, ajudam elas a desenvolver, ajudam elas a melhorar, a crescer. Então, assim, a gente vê que se a gente tiver vontade de buscar, Márcia, tem muita coisa, porque da mesma forma que tem muita gente que chega para dizer que está dando um conselho, mas que às vezes só quer que você desista. Às vezes tem gente que está falando que está junto, mas está torcendo contra, né? Então, assim, caminhar do lado não é caminhar junto. Nem sempre. Não. Então, nem às vezes, sempre. está ali, sempre por perto, mas não está junto com a gente. E o Sebrae é um parceiro. A gente vê que a sociedade civil tem se organizado. A gente vai procurar ativar isso, sim. E a autonomia financeira vai ser uma das pautas mais importantes do movimento. Adília, como garantir que o projeto abrace todas as mulheres? Ouvindo, né? Escutando cada mulher. Sempre vai haver quem tente nos calar, né? Ou nos reduzir. Mas o nosso diferencial é esse. É escutar cada voz de cada mulher, principalmente aquelas que foram silenciadas por muito tempo, né? E é assim que a gente garante que todas cabem aqui, no Renova Mulher. Certo. Eu vou andar aqui um pouquinho para frente, porque a gente está aqui, ainda dá um tempinho. Milena, como a juventude feminina encaixa nisso? Márcia, os jovens, eles são a continuidade do que a gente começou, né? Então, acho que o trabalho que a gente tem que fazer com os jovens é mostrar para eles e ter as referências que eles possam olhar e ver que a gente pode, sim, conquistar respeito sem abrir mão de dignidade, que é inegociável, né? Como eu falei. Então, basicamente é isso. A gente quer ser espaço, chão firme, inspiração, quer ser acolhimento e a gente quer ir além do que já fomos e que eles não carreguem tantos pesos desnecessários, já que a gente pode dar algum suporte. Adília, você vai se perder aí agora. Se o Renova Mulher fosse uma música, Eita, qual seria? Maria Maria, de Milton Nascimento. Porque fala de uma força estranha que nos move. E porque Maria são todas nós, né? Sim. Aquelas que persistem mesmo quando são desacreditadas. E haja Maria, né? Tem Maria de todo jeito. Milena, o movimento não é partidário, mas dialoga com política. Como manter essa independência aí? Com muito diálogo, acho que posicionamento e clareza de propósito. Acho que quando a gente tem clareza de propósito, a gente consegue aclamar a unidade, consegue trazer para nós aquilo que poderia ser resistência. Eu acho que acaba se transformando em parceria. Eu já tive em ambientes públicos onde o interesse, não quero falar de um modo pejorativo, mas eu estou aqui cuidando das palavras, mas assim, as pessoas às vezes são engolidas por interesses, é isso. Então, quando eu falo de clareza de propósito, é não se perder da clareza do propósito e nunca ser engolido por interesse. Quando a gente faz isso, a gente consegue manter a independência. É só assim, viu? Que a gente consegue Muita gente, às vezes, até já quer ajudar, mas com um interesse. Quando você tem o interesse de ser ajudada, né? O interesse de crescer, de aprender, é uma coisa. Isso aí é um interesse que todas devem ter mesmo, né? Mas fora isso... Não, E ser respeitado sem se curvar. Porque a gente usa a política, Márcia, como ferramenta. E nunca como um dono. A gente não vai permitir que seja
dona do projeto, a política seja dona do projeto, a política vai ser uma ferramenta do projeto. E o compromisso é com as mulheres e não com nenhum político em específico. Sim. Adília, vocês já sentiram medo de falhar? Sim, várias vezes, mas a gente nunca deixou esse medo tomar conta, né, que fosse maior do que nossa coragem. Pô. Acho que isso aí acontece em tudo, né, que a gente vai fazer, né? A Sempre tem aquele medo. gente respondeu com ação, né, quando tentaram fazer a gente duvidar, e cada passo que foi dado demonstrou persistência, né, da gente, e falou mais alto do que a tentativa do desânimo, né? Milena, já que você está falando tanto assim de firmeza, né? Sim. Que recado você deixaria para quem não acredita no projeto? Para quem não acredita no projeto, se vier dizer para mim, eu falo para não acreditar nem em mim e nem em projeto nenhum. Acredita no que está acontecendo, porque já está acontecendo. Então não tem nem que acreditar. Eu não peço nem para acreditar, eu peço para olhar e ver. Muito bom. Eu não daria essa resposta, não, mas enfim. Quem critica, mas você vai entender que o que a gente está construindo é muito coletivo e é muito maior do que qualquer resistência. A gente não está aqui para também resistir. Né? Então, exatamente. Vigiar. E Adília, que legado você sonha deixar com isso? Que houve mulheres que ousaram, que acreditaram, mesmo quando riam delas, né? E mulheres que transformaram dúvidas em conquistas, e esse é o legado que nós, né, queremos deixar. Muito bom. E Milena, se o Renova Mulher fosse um meme, agora tudo é meme, né? Qual seria? Pra mim, né? Comediante. Bom, eu acho que seria um cachorro sentado no meio do caos, assim, no finalzinho do filme, dizendo: tá tudo bem. Acho que o meme seria mais ou menos esse, sim. Porque eu já tive em ambientes turbulentos, né? Como foi toda essa caminhada até o lançamento do Renova. E aprendi a seguir com muita serenidade. Então eu ia estar lá no caos, o mundo desabando, tudo caindo, pegando fogo, o prédio, só o pó, tudo na explosão, né, que eu falei. E eu ia estar dizendo: vai ficar tudo bem. Então, tá tudo bem e vai ficar tudo bem. Para mim, acho que é só mais um desafio a ser vencido, dentre tantos outros. E pois é. É mais convocar um. a maturidade. Mais um na conta. Porque já tem um longo caminho aí, ó, para olhar muita coisa, né, como lição. Pois é. E você, né? Ainda mais você, né? Muita verdade, coisa mesmo. Muita coisa. Adília, uma frase de esperança para quem nos ouve. Cuide e acredite no seu tripé, que é a fé, o corpo e a mente. Porque não importa se alguém tentou desacreditar de você, né? O que importa é que você é filha de um propósito maior e nasceu para brilhar. Ó, vou gravar isso aí. Eu vou pegar depois e vou escrever. E hoje as estrelas, as grandes estrelas do nosso projeto que vão brilhar são as mulheres, suas crianças. E logo vai ser uma constelação. Amém. Que teremos logo constelações aí, muitas pessoas ativando, brilhando, crescendo, se mobilizando, saindo da situação de dependência, de conforto e avançando. A Deliane, aliás, Deliane, você está me devendo, Deliane. Nossa, eu tenho que te pegar de jeito, Deliane. Ela diz aqui que o projeto é incrível, acolhedor, as mulheres merecem e precisam de pessoas como vocês, que levam o conhecimento dos seus direitos e acolhem a dor como um todo. Parabéns, meninas. Obrigada e um beijo para você. Um beijo dele. A dele é incrível, ela ajuda muito a gente já com muita demais. coisa. É uma parceira do projeto já. E
não é só uma médica e uma amiga incrível, ela é um ser humano incrível. Acho Sim. que as pessoas estão perdendo a humanidade e ela ainda é uma pessoa que tem muita humanidade. Aliás, as pessoas estão perdendo demais, né? Demais. Mas até entre Seres humanos famílias. sem Tá humanidade. perdendo, né? Até famílias estão perdendo. Verdade. Bom, gente, foi muito bom receber vocês aqui na nossa casa. Na nossa casa. O Maciel sempre abre as portas aqui pra gente, também é um parceirão nosso que dá essa oportunidade pra gente. E fiquei muito feliz mesmo de vocês terem aceitado. Aliás, a Milena já está me devendo um tempão. Nem era para falar desse assunto, era para falar de outro. Eu acho que ela só veio por causa de você. Então eu vou chamar ela para o outro assunto e você também. Tá bom. Para ela poder vir. Porque Não, eu acho que foi isso. Eu voltarei, com certeza. Essa Milena é tratante comigo, viu? Então, Mas é a correria, né? Às vezes a gente fica na estrada demais. Aí tem podcast, aí eu vou olhar, não vou estar. pois não é. vou estar no dia. Mas a foi gente muito ajusta. bom, gostei muito. Só agradeço a vocês, Maciel, como sempre. E aí uma palavrinha aí de conforto para essas mulheres, umas considerações finais aí voltadas aí para as mulheres. Adília? Quero agradecer, Márcia, pelo convite, agradecer ao Maciel, né? Milena, por estar comigo Que isso. junto nesse propósito, né? Esse movimento, projeto maior. E dizer que nós estamos aqui, contem conosco. O que estiver ao nosso alcance fazeremos e o que não tiver, nós iremos em busca. E é isso. Um Milena? beijo. Olha, o que eu quero dizer é que o Renova é um espaço muito grande que não tem nenhuma parede, não tem quantidade de pessoas para comportar. Então, todo mundo que quiser vir colaborar, quantos mais forem, a gente quer sim, a gente quer dar as mãos para todas que se estenderem para nós, né, Adília? Sim. A gente quer sim dar as mãos e não por nós, por essas mulheres, por todo mundo que precisa, por tudo que precisa ser discutido, que está adormecido. E a gente tem visto nesse propósito manifestações de interesse, porque, principalmente pela condição de ser despolitizada, a gente vê que realmente vários segmentos se interessam e isso é muito gratificante e a gente pretende permanecer com isso e cada vez, não só permanecer, mas crescer. Amém. E eu só desejo muita sorte, me coloco aí também à disposição, como eu já falei, estamos aí para somar com vocês o que precisar. No nosso clube não tem só mulher, né? Tem homens também, mas homens que sempre seguram a mão, né? Lógico, E são grandes são parceiros aliados, e né? a importância São que nossos tem de um aliados. homem se levantar. Sim. Nessa Sim. pauta, gente, é muito relevante, é muito importante e a gente fica muito feliz com isso. Então, brigadão, Obrigada viu, a para vocês. vocês. Obrigada, Márcia. Uma Obrigada, boa noite aí Maciel. para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, Até tchau. mais.